Vamos lá, boa noite. Obrigada pela presença hoje no auditório do Sesc Vila Mariana para esta edição do Sempre um Papo, com as participações de Franci Paniua, Eduardo Góes Neves, mediação de Geni Nunes. Os encontros do Sempre um Papo são gravados e postados no canal do YouTube do projeto. A presença no auditório autoriza o uso das imagens e posterior difusão. O projeto Sempre um Papo, idealizado pelo jornalista e escritor mineiro Afonso Borges, nessa edição, em parceria com o SESC, apresenta uma série de encontros que reúnem escritores e escritoras indígenas e personalidades envolvidas com as lutas dos povos originários para conversar sobre temas que convergem para uma visão mais ampla sobre cultura, natureza, ancestralidade e sustentabilidade, entre outros assuntos. Estes encontros valorizam a diversidade cultural ao visibilizar os saberes e fazeres dos povos indígenas, além de abordar os desafios e processos de fortalecimento cultural decorrentes da escolha de registrarem seus conhecimentos por meio da escrita alfabética. Geni Nunes é doutora no programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas, na UFSC, na linha Gênero e suas interrelações com geração, etnia e classe. Mestre no programa de pós-graduação em Psicologia Social, na linha Processos de Subjetivação, Gênero e Diversidades. A partir de uma perspectiva anticolonial e contracolonial, pesquisa relações étnico-raciais, branquitude, não monogamia, etnogenocídio e outras colonialidades. Autora do livro Jaci Jaterê, o Saci é Guarani. Membro da Articulação Brasileira de Indígenas Psicólogos, possui a página Genipapos no Instagram. Francineida Bittencourt Fontes, mais conhecida como Franci Paniua, é do povo Medziniaconai, também conhecido como Baniua. É mãe, agricultora, antropóloga, escritora, fotógrafa e cineasta, engajada há mais de uma década nas organizações e movimento indígena desde o Rio Negro. Trabalha e pesquisa nas áreas de etnologia indígena, gênero, agrobiodiversidade, ecologia amazônica, mitologia, conhecimentos tradicionais, fotografia e audiovisual. É graduada em bacharelado e licenciatura em Sociologia pela Universidade Federal do Amazonas, é mestra em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e doutoranda também na mesma instituição. O Eduardo Góes Neves é um dos maiores pesquisadores atuantes na região amazônica nos dias de hoje. Graduado em História pela Universidade de São Paulo, é mestre e doutor em Arqueologia pela Universidade de Indiana e livre-docente pela USP, onde é professor titular. Elaborou o programa de curso superior de Tecnologia em Arqueologia da Universidade do Estado do Amazonas, presidiu a Sociedade de Arqueologia Brasileira entre 2009 e 2011 e compôs a diretoria da Sociedade de Arqueologia Americana entre 2011 e 2014. É escritor das obras Sobre os Tempos do Equinócio, 8.000 anos de história na Amazônia Central e Arqueologia da Amazônia. Contaremos nessa noite com os intérpretes de Libras, Helder e Flávia. Então, convidamos ao palco Franci Paniua, Eduardo Góes Neves, Geni Nunes, para darmos início ao bate-papo. Desejamos a vocês um ótimo encontro. Nhaneputunde, boa noite. Muito obrigada a vocês pela presença. Eu estou muito feliz e emocionada de fazer parte mais uma vez desse que é o nosso último encontro desse ciclo, desse ano do Sempre um Papo. Nós agradecemos muito ao projeto Sempre um Papo e também ao SESC Vila Mariana pelo espaço. Também estou especialmente contente por ter essa conversa com essas duas grandes referências
Eu estava comentando com eles agora há pouco do prazer imenso que foi estudar um pouco da longa caminhada que ambos têm. E aí a nossa conversa hoje vai girar, então, em torno dessas trocas de perspectivas e de confluências, né, entre essas duas caminhadas. Para iniciar, a primeira questão que eu queria fazer seria para vocês se apresentarem um pouquinho, para quem ainda não conhece, e falarem também um pouco do quanto vários dos temas que a gente vai discutir hoje parecem algo mais recente, algo mais novo, mas que já remonta aí toda uma trajetória, né, de pesquisas, de investigações. Iniciar, então, com a Parenta Fran. Pedir também para você nos falar um pouquinho sobre o seu livro, né, que está em lançamento. Fique à vontade, querida. Puranga Pituna, boa noite a todos e a todas e a todes. Sou Fran Baniwa, sou de São Gabriel da Cachoeira, da terra indígena Alto Rio Negro, onde moram 23 povos de línguas e realidades diferentes, que fica no noroeste amazônico, na fronteira com Colômbia e Venezuela. Primeiro, agradecer o convite, né, do professor Afonso. Estou muito honrada em fazer parte dessa rede da conversa hoje, junto com a Parenta Geni, o professor, que eu admiro muito, que eu já li muitos textos, né, então me sinto honrada mesmo dessa partilha hoje, na qual é uma roda, né? A gente vai tecer hoje uns saberes, uns conhecimentos, umas falas que está relacionado com as mudanças do clima, com as narrativas, com as cosmologias, com nossas pesquisas, com nossas vivências. Então, para mim, é um grande privilégio de estar aqui e ter um público também para compartilhar um pouquinho sobre o trabalho que eu faço. O livro é um fruto da minha dissertação de mestrado, um livro que foi gestado desde que eu nasci, é uma vivência, um cotidiano meu, uma vida que está escrito no livro, que é o Umbigo do Mundo. A partir do momento que entrei para fazer mestrado, eu já sabia que eu queria escrever sobre narrativas. Não pesquisar, mas apenas transcrever, né, da língua Yengatu e língua Baniwa para português. Algumas das narrativas, porque são muitas, eu preciso ainda publicar outro, né, com certeza, porque ainda tem outras que ficaram de fora. Mas esse livro é uma ciência nossa, né, uma sabedoria do povo Baniwa, do clã Warlperdidakena, que é o meu clã, que é neta de Pleiades, né, neta de 7 estrelas, que é uma das constelações que rege a nossa vivência do tempo. E nela eu falo e explico o que é o mundo, o que são outros mundos a partir do nosso entendimento. Muitas das vezes a gente fala que são mitos, e isso me feria bastante, né? Porque para mim nada disso era mito, era algo verdadeiro, é algo que fazia parte da minha vida, era algo que eu vivia constantemente, baseado nas regras, nas curas, nos benzimentos, e via a floresta com outros olhares. Eu sentia a presença de outros seres que ali moravam, que dependiam de mim para estar aí, fazendo o seu dever, que é nos proteger e proteger os animais. E eu vi essa importância de escrever isso não para mim, mas para as pessoas conhecerem que essa diversidade existe e que essas narrativas são verdadeiras e que elas são narrativas do passado, do presente e do futuro, porque ela vai continuar fazendo parte da nossa vivência. E isso é uma parte de narrativas de um clã. Nós, Baniwa, somos vários clãs, né? Tem Rorodene, Warlperdidakena, Kuwaidakena, então são vários. Então, cada clã tem o seu
próprio de narrar a origem do mundo. E eu senti a importância de trazer o livro para ver que tudo tem um início, meio e fim, né, da construção do mundo. E que a gente não faz parte da origem do macaco e até a gente se transformar humanos que somos hoje. A gente não faz parte dela e a gente tem o próprio nosso, que é a origem do mundo, que é a partir da vagina, a partir de uma cachoeira que existe lá em Uapuí Cachoeira. Mostrar que cada povo tem essa diversidade de saberes, de narrativas, assim como todos os povos têm a sua forma de explicar a importância da origem da humanidade para cada povo, e apresentar um pouquinho do nosso mundo. Aqui no livro do Umbigo do Mundo, que tem à venda aí fora, ela explica um pouco essa existência da formação da origem do mundo e da humanidade. Quem foram os nossos deuses e qual foi esse processo entre vingança, entre conquista, entre roubo de animais sagrados, entre essa questão de ser mulher, de estar grávida, sobre a roça, sobre as frutas, sobre os animais, a criação das saúvas que a gente come hoje, como eles eram do passado, como eles são hoje, por que a gente não pode comer peixe cru, por que hoje a gente carrega aturá, antigamente a gente não carregava. Então é uma vida, né? É uma transformação nesses processos todos. E hoje eu estou muito feliz com o resultado desse livro, porque ela representa um pouquinho do meu mundo como baniwa. Eu sempre digo que hoje eu me considero uma dona de roça, eu tenho muito orgulho de ser uma dona de roça e de ter transitado nesses dois mundos diferentes, apesar dos imensos desafios que a gente enfrenta em estar fora do território e não ter uma roça para você ir arrancar mandioca, só tem prédios, né? Mas a gente acaba pegando esse desafio e enriquecer a nossa realidade de dizer que o nosso território precisa estar preservado e que a gente precisa fortalecer mais essas narrativas, fortalecer essa sabedoria que os nossos pais têm e de que a gente tem um mundo e outros mundos com muita riqueza, com muita diversidade. Eu só queria frisar, pessoal, que a Fran, né, é a primeira indígena do Rio Negro, né, no Museu Nacional, e queria recomendar muito, inclusive, a dissertação dela, né, tem um trecho que ela diz, né, precisamos ser os portadores de nossas próprias falas sobre nós mesmos, né, então é um privilégio a gente poder escutar a narrativa dela em primeira pessoa, só que é uma primeira pessoa do plural. A gente vê o tempo todo o quanto que ela traz. Tem uma parte que eu achei muito linda, né, que é até algo que depois a gente vai querer te ouvir mais, sobre essa soma de sonhos com seu pai, com seus avós, né? Então a gente está falando algo aqui de uma ordem muito coletiva. E aí, passando para o senhor também, é algo que em todas as falas, os ensaios, artigos, enfim, que o livro você sempre frisa, que é uma caminhada coletiva também a sua, né? De que há sempre essa questão de que, até ouvindo a Fran agora, ela comenta, né? De que não é algo do passado, que não é algo que está preso no tempo. Em uma das suas falas você comenta, né? Que a arqueologia da Amazônia não é apenas sobre o passado, mas também é útil para discutir o presente, né? Então também queria dar as boas-vindas e agradecer novamente pela sua presença. Boa noite. Queria dizer que é um prazer estar aqui também com vocês duas, com Geni e Fran. Muito bom estar aqui, conversar com vocês. Queria agradecer ao Afonso pelo convite. Também falar que é um prazer estar aqui no SESC, que é um parceiro, né, de um monte de coisa que a gente faz, é sempre com um apoio super importante. Quem vive aqui em São Paulo sabe da importância que o SESC tem para nós, para a nossa vida aqui. E é uma honra estar nesse espaço, num evento aqui do SESC.
Então, assim, eu acho que, falando um pouco também sobre, né, esse livro que está aqui, assim, acho que seguindo um pouco o caminho que a Fran seguiu, ele saiu um pouco de uma inquietação, era uma tese acadêmica que saiu há muitos anos, né, porque eu defendia há 10 anos, mas ele saiu de uma inquietação, na verdade, de um período muito difícil pelo qual a gente passou aqui no Brasil, que foram esses últimos anos, né, de uma situação política muito difícil, ainda acentuada pela pandemia. E chegou uma hora que eu sou um arqueólogo, trabalho há muitos anos na região amazônica, mais de 30 anos, diferentes lugares da Amazônia, e eu comecei a perceber que não bastava apenas fazer aquela produção acadêmica que é típica, né, que a gente faz na academia, escrever os artigos, em muitos casos assim publicações em inglês, dialogando com uma comunidade acadêmica, que é uma coisa que é muito importante, faz parte do processo de produção de conhecimento na academia, mas eu comecei a perceber que não adiantava nada fazer aquilo se esse tipo de informação, esse conhecimento, se eu posso usar essa expressão, ele não, de fato não saísse dos limites da academia e conseguisse estabelecer uma conversa com o público não acadêmico. Então, esse livro ele surgiu de ele estava guardado já há alguns anos, né, o manuscrito, eu falei, preciso fazer alguma coisa, e ele surgiu um pouco dessa inquietação, ele é fruto desse quase desespero, eu acho que a gente, né, pelo qual muitos de nós passamos esses últimos anos, assim. E por que eu acho que é importante? Porque quando a gente pensa, típico de um país colonizado, né, como é o caso do Brasil, a gente se acostumou a pensar na nossa história, o Brasil costuma falar, é um país que tem uma certidão de nascimento e dá para fazer até um mapa astral do Brasil, né, porque 22 de abril de 1500, a certidão de nascimento é a carta do Pero Vaz de Caminha, e como se não houvesse uma história no Brasil anterior ao descobrimento, né? A gente está acostumado a pensar que a nossa história começou em 1500, e o que a arqueologia mostra para nós é que, na verdade, e eu acho que isso, sem prejuízo de outras perspectivas, é que existe uma história muito mais antiga aqui no Brasil, que tem milhares de anos, que tem pelo menos 13 mil anos, que talvez tenha mais do que isso, a partir do que nos ensina a arqueologia, e que essa história é a história dos povos indígenas, que vivem aqui no continente americano e no Brasil há milhares de anos. E uma coisa que eu acho interessante também, e acho que eu posso falar mais sobre isso depois, assim, se a gente olha um pouco o que a arqueologia mostra para nós, o que a gente tem aprendido e através desses processos coletivos de produção de conhecimento, né? Porque em arqueologia geralmente a gente trabalha em equipes, são equipes numerosas, né? Tem até uma série de filmes que a gente fez aqui para o Sesc TV, maravilhosos, dirigidos pela Tatiana Toffoli, chamados Amazônia e Arqueologia da Floresta, que estão disponíveis no canal do Sesc TV e no YouTube também, onde vocês podem ver um pouco como é que é o processo de produção de conhecimento no campo em arqueologia. E uma coisa que a gente percebe claramente é que, na verdade, quando a gente fala sobre o nosso passado, esse passado profundo do Brasil, que eu não gosto de chamar de pré-história, eu prefiro chamar de história antiga do Brasil, né? Porque a ideia de pré-história é uma ideia que é muito anacrônica também, parece que não existia história, e de repente os europeus chegam e inauguram até a história, né? Os caras trouxeram tudo para cá, inclusive a história também, né? E se a gente olhar para o que a arqueologia mostra para a gente, tem um passado que é muito rico, muito dinâmico, que é o passado, né? Esse passado milenar, antigo, indígena. E o que a arqueologia mostra para nós é que, na verdade, é muito difícil a gente separar o Brasil que a gente conhece hoje em dia e as paisagens que compõem o Brasil hoje em dia, dessa presença indígena que é tão importante, que formou essas paisagens, que configurou esse Brasil que a gente conhece e que, na verdade, nos coloca numa situação muito importante de tomada de decisão. A gente tem uma escolha, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, entre continuar cultivando e aprendendo a cultivar essas paisagens que são tão importantes ou destruí-las. Que é o que está acontecendo no Brasil nas últimas décadas. A gente tem destruído o que a gente chama de biomas do Brasil, num processo que não tem gerado muita riqueza, tem gerado uma riqueza que é muito concentrada, mas não tem gerado muita justiça. Então, eu acho que quando a gente fala em arqueologia, a conversa não é só sobre o passado, né? Isso não é só uma coisa retórica, ela é sobre o presente e o futuro, que vida que a gente quer ter, que país que a gente quer viver, e como é que a gente pode olhar para frente e pensar em maneiras mais interessantes de viver aqui no Brasil. E eu acho, a gente vai falar mais sobre isso, mas é um prazer estar aqui e conversar com vocês e ouvir vocês, poder falar mais sobre isso. Obrigada, professor. E eu até fiquei pensando, te ouvindo, que a gente tem um costume na sociedade dominante de dizer que em que ano a gente está agora?
E a resposta é 2023, né? E eu acho que essa fala também desmistifica um pouco isso, de que essa é uma versão do tempo que se coloca como universal, mas é apenas uma dentre muitas, né? E aí, lendo o seu trabalho, Parenta, tem um momento que você traz, né, de que no território o horário é a gente que faz, né, em relação à roça, ao plantio. E aí eu queria ficar te ouvindo um pouquinho mais sobre essa relação também com o tempo, né, porque essas histórias que são ancestrais no seu povo, nos nossos povos, elas não se iniciam a partir da invasão, né, elas são anteriores a isso. E essas histórias, elas estão vivas, né? Tem um momento que você traz no seu trabalho o seguinte, né? De que essa não é apenas a história dos nossos ancestrais como algo do passado, mas algo do presente e do dia a dia, né? E queria te ouvir um pouquinho sobre a importância da roça na sua caminhada. Tem um momento que você disse que desde criança você já era pesquisadora por ter esse contato muito próximo, né? Então eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Que a gente que nasce dentro de uma comunidade indígena, a gente tem uma vivência totalmente diferente de outras parentas que moram na cidade e de outras parentas que já moram em centros urbanos. Então, eu sempre acho importante a gente frisar nesses lugares que a gente está, né? Dentro da comunidade, você nasce nessa liberdade de aprender, não na teoria, mas na prática, né? A partir do momento que as nossas mães têm, no momento que vão parir, depois vão ter o resguardo, elas não vão poder comer certos tipos de peixes, certos tipos de frutas, para poder ter todo o cuidado com o corpo da mulher e o corpo da criança. A gente se torna um momento de muita fragilidade, né, e cura também, mas depois desse resguardo, as nossas mães já vão para a roça. E você já faz parte, a partir daquele momento, você já se torna uma mini dona de roça, porque você vai fazer parte de todo o tempo. Assim. As nossas mães vão para a roça todo dia. Não há um dia que elas ficam na rede dormindo ou deitada. O único dia que eu vejo a minha mãe ficando em casa é domingo. Mas de segunda a sábado, ela está na roça, arrancando mandioca, capinando a roça, plantando a roça, fazendo farinha, fazendo beiju. E isso, eu sempre falo isso é 365 dias. Tirando os domingos, deve estar... quase 12 meses trabalhando na roça. E se ela ficar um dia em casa, ela passa mal, ela fica doente, porque ela quer estar em contato com a roça dela, cuidando da roça, cuidando do quintal. São várias etapas de roça, não é uma roça, são 6 roças, 7 roças. Então, um dia ela vai para outra roça, outro dia ela vai para outro sítio, outro dia ela vai para outro sítio. Não é em um lugar, né? São diferentes roças de diferentes estágios de roça. Uma que ainda está sendo plantada, outra que já está aqui, outra que já tem 2 anos, outra que já é a segunda produção seria de roça. Então, são vários estágios de roça. Então, você também, como filha, você faz parte dessa rotina. E nesse trabalhar na roça, você começa a ouvir essas narrativas. Você precisa plantar dessa forma, você precisa arrancar dessa forma, cortar dessa forma, o que você deve e não fazer na roça. Então, praticamente, a sua pesquisa começa quando você já é criança. Você vai... Por mais que você dê um trabalho para sua mãe, a roça, ela é diversa. Eu sempre digo que a roça é um jardim colorido, não de flores, mas de frutas, de comida. Lá vai ter batata, jerimum, cará, cana, cubil, buiúio, bananas. Isso é uma forma de
A nossa mãe chega na roça, já faz um fogo, vem a fumaça, entra no seu olho, você puxa a maniva, você cai, você corta, se machuca, você vai aprendendo a cortar a mandioca pequena, vai organizando, aturar os grandes lá no final. É uma arte, não é você encher, aturar de qualquer jeito. Tem uma forma própria de encher o aturar. Então, eu cheguei à conclusão hoje, 2017, quando eu entrei para a academia, que eu me considerei pesquisadora, e eu refleti, caramba, sempre fui pesquisadora, sempre fiz parte dessa narrativa, sempre fui dona de roça. Eu percebi que eu tinha essa riqueza de narrativas. Estava tudo em mim, sabe? Essa experiência dos 37 anos, né, de vivência, e você aprende brincando, né? As crianças aprendem brincando, carregando um aturazinho, os nossos avós fazem aturazinho, mini aturazinho, que você dá para trazer um cubilzinho, né? Ou um abacaxizinho. E daqui a pouco você aumenta o aturar, né? Quanto mais a idade vai, o aturar também aumenta. Então, essa diversidade ela é única para a gente, como mulher indígena que trabalha na roça. E você vê essa importância de que, quando eu fiz a pesquisa em 2017, juro que eu tentei ser pesquisador com caderno, mas não deu certo. Fui para a roça, meu caderno voltou cheio de carvão, chuva caiu, molhou. Então, para mim, eu vi que não funcionava. Porque a minha mãe queria que eu fosse para a roça, mas para arrancar mandioca, não para sentar no caderno e ir pesquisando. O nosso aprendizado sacode a maniva, essa paca maniva, esse é tatu maniva, esse você vai conhecendo pelas folhas, pelas flores, pelas frutas, pela raiz. Eu sempre fico imaginando essa diversidade, porque quando você raspa a mandioca, tem a casca. Mas depois vem várias cores, vem uma rosa, vem um amarelo, é uma diversidade de cascas de mandioca, né? Então, essa diversidade, como você leva essa riqueza toda para a dissertação, para a tese, como você vai apresentar o seu mundo para a academia, que é muito rico, né? E eu tenho me deparado com esses saberes, né? E eu sempre digo que as nossas mães, que a gente é dona de roça, você é a mãe da roça, porque você cuida das manivas, como você cuida dos seus filhos. Sabe, você tem todo o cuidado de não deixar uma maniva morrer. E essa coisa de troca também de frutas e manivas entre as mulheres. E esse entendimento que circula, a roça é uma tese. Às vezes, eu fico pensando como pegar essas narrativas, né? Como traduzir essas palavras, como criar conceitos, porque na nossa língua já está tudo conceituado, temos todo o conceito até detalhadamente, mas trazer para o português, às vezes, não chega a 0,1% da nossa tradução, e a gente acaba perdendo muito na hora de traduzir e criar conceito. Então, a gente, às vezes, acaba se perdendo nesses conceitos acadêmicos que, às vezes, para a gente não bate, né? Então, eu vejo hoje essa riqueza e você, caramba, como nós mulheres somos xamãs da roça, né? Somos as cuidadoras, as sabedoras da roça. E como posso apresentar as folhas, tentei criar peguei um papel, fui colando, né, as folhas de manivas e ficaram cheio de mofo, não conseguia apresentar as folhas de maniva. Aí eu falei, eu preciso de uma orientação botânica, como levar essa diversidade para apresentar, sabe? Porque é muito, sabe? São 60 espécies de maniva. Cada mulher tem 10, outro tem 20, outro tem 30, outro tem 40, outro tem 50. Então, como levar esses conhecimentos
Tem umas que, quando você for ralar, elas são bem mais, não líquido, mais fácil de ralar, mas tem umas que você vai dar toda a força para ralar, que não vai sair uma gota de água dentro. Então, como levar essa diversidade? E no livro também apresento esse surgimento da roça, né, que é a partir do Kari. E por que é tão importante? E ela se torna hoje o calcanhar ainda das manivas, né? E como ela está hoje presente no vento, que é o Kari também. Então, eu me lembrei quando o professor falou sobre a inquietação. Na verdade, eu escrevi um livro porque eu estava também nisso, né? De ver outros pesquisadores que pesquisaram a minha região, e eu vi essa demanda dos mais velhos de tentar organizar o que foi escrito. Não que seja errado, é porque a interpretação, os nossos avós nunca não falaram português, então provavelmente o pesquisador adivinhou o que eles estavam falando e ele traduziu, e hoje os nossos pais conseguem ler um pouco e ver, aqui isso não é isso. Então, eu estou como alguém que está aí para ajudar, né, a esclarecer esses pequenininhos detalhes sobre o nosso mundo, e sobre essa relação nossa com os nossos pais. Eu tenho quebrado esse tabu, acho que nós temos quebrado esse tabu. Tem uma parenta minha, a Elisângela Baré, que é mestranda aqui da USP, e a gente tem quebrado esses tabus de ter esse diálogo com nossos pais, né? Porque Rio Negro é muito patrilinear, que é essa relação entre pai e filhos, né? E hoje a conversa é entre pai e filhas, então a gente vai também adentrando nesses processos de interpretar essas narrativas como mulheres, como mães. Mas a roça é muito complexa. Eu sempre falo que as roças diversas, como elas são belas, até soa um poema, né, sobre a roça. Eu falei que eu vou rimar, diz eu, né, que na defesa do ano que vem eu vou rimar sobre a roça só para defender a roça, porque a roça para a gente, é o nosso coração. A gente não consegue comer sem farinha, sem peixe, sem tomar o nosso chibé. A gente não, se tiver um arroz, meu Deus, a gente morre, né, Li? Porque a gente precisa da farinha, do beiju e da pimenta, porque a gente nasce dela, né? A gente sente muita falta. Só para contextualizar. E é tão forte assim isso que você traz, Parenta, que a gente te vê florindo quando você fala da roça. Não é isso, gente? E eu penso que isso que você traz também sobre as diferenças de experiência, mesmo entre os nossos povos, é muito importante, porque quem viveu o tempo todo na cidade tem uma outra experiência realmente, né, do que quem viveu no território. Então a gente vê, por exemplo, que esse desenvolvimento ele também afeta esse campo, né, de ter um afastamento com o que se come, com o que se veste, quando se dorme, com quem, né? E aí agora a minha questão é sobre as roças arqueológicas para o professor, que é essa pergunta, né, que como povos indígenas auxiliaram a essa construção dos biomas no Brasil, né, que você traz no seu trabalho. E me tocou muito o momento que você comenta que os castanhais precisam de luz, né, e o quanto que é possível também essa interconexão, né? Então, eu queria muito te escutar um pouquinho sobre essas outras roças. Obrigado. Ouvindo a Fran falar que me deu saudade de comer aqui em Apira de manhã, né, uma mojeca. Né? É engraçado porque, assim, por causa do trabalho de arqueologia, trabalho de campo, é muito comum que a gente vai trabalhar no interior, né, nas comunidades, e eu gosto muito de tirar foto de roça. Às vezes acho que eu tenho mais foto de roça que eu guardo para mim do que foto de peça arqueológica, assim, porque de fato eu concordo com você, as roças são sistemas de conhecimento muito complexos e muito sofisticados. E eu sou paulistano, né, aqui de São Paulo, né, eu tive que aprender isso, né, o processo de letramento também. Eu acho que quem não tem essa vivência, olha para uma roça lá no Alto Rio Negro ou em outros lugares da Amazônia, mesmo aqui no interior de São Paulo, no Vale do Ribeira, olha para uma roça dessa e não consegue entender o que está acontecendo ali. Tem até um termo que era usado na agronomia, pessoal, para falar as roças de coivara, né?
chamava de roça suja, porque tem muito pau caído no meio da roça. A ideia de que aquela roça não foi limpa direito, né? E, na verdade, essas roças indígenas e roças tradicionais, eu diria, são um repositório fantástico de que eu vou chamar de agrobiodiversidade, e elas são manifestações na paisagem de sistemas de conhecimento muito sofisticados. E você falou uma coisa fantástica, Fran, que eu acho que ilustra bem o que eu queria falar aqui, essa ideia dos... Geralmente é comum que uma mulher tenha várias roças abertas, né? Tem uma roça que está lá onde a mandioca está sendo produzida, outras estão virando capoeira, as fruteiras estão crescendo, né? A gente tem árvores como açaí, umari, tem um monte de coisa que vai crescendo no lugar das roças antigas. Imaginem vocês, se você tem, né, se a gente pensa, a gente calcula que havia no século XVI entre 8 e 10 milhões de indígenas vivendo na grande região amazônica, na bacia amazônica, na região do Alto Orinoco e nas Guianas também. Se todo mundo tivesse mais de uma roça funcionando ao mesmo tempo, como a Fran está falando aqui, a gente tem um processo, através do uso do fogo e do manejo, de produção de paisagem, de transformação da natureza. É claro, né, a população foi crescendo ao longo do tempo, mas a gente sabe que, pelo que a arqueologia diz, né, as primeiras evidências da presença indígena na Amazônia têm mais ou menos 13 mil anos. Então, esse processo de abertura e produção de roça, de seleção de plantas e de plantio, ele tem milhares de anos. Foi acontecendo em vários lugares da região amazônica, e o que a arqueologia mostra para nós é que ele construiu a Amazônia que a gente conhece hoje em dia. A gente pensa na Amazônia, isso vale para os outros biomas do Brasil também, para a Mata Atlântica, para o Cerrado. Vou falar um pouquinho sobre a Mata Atlântica daqui a pouco. Mas, assim, todo mundo pensa na Amazônia como um grande patrimônio natural que tem que ser protegido, e tem que ser protegido mesmo, mas se a gente levar em consideração o que a Fran falou para nós aqui, o que a arqueologia fala para nós também, não faz sentido pensar na Amazônia como um patrimônio apenas natural, mas é um patrimônio que a gente chama de biocultural. Não sei se a melhor expressão é essa, mas essa história é misturada ao longo dos milênios das formas de conhecimento e de manejo dos povos indígenas. E como é que a gente sabe disso através da arqueologia? Porque a gente está falando das roças contemporâneas, né? Como identificar essas práticas de cultivo no passado? Porque hoje em dia a gente pode trabalhar com técnicas analíticas que nos permitem recuperar pequenos vestígios, microscópicos mesmo, de plantas, tem nomes, são palavrões, né? Fitólitos, grãos de amido. A gente pode trabalhar com análises químicas dos ossos, que a gente escava também, e esse tipo de análise, fragmentos de carvão que são encontrados nos sítios arqueológicos, e esse tipo de análise mostra para a gente que essas práticas de cultivo são muito antigas. Por exemplo, a gente tem evidências que vem da Amazônia boliviana, de que a mandioca ela já é cultivada, o parente da mandioca, pelo menos, há mais ou menos 10 mil anos. Então, é um sistema de conhecimento que é muito antigo e que está baseado numa relação sofisticada com essas plantas. A mandioca é uma planta muito interessante, porque é uma planta venenosa, né? A gente tem a mandioca e a macaxeira, né? E de novo, é um conhecimento que eu vou chamar de científico aqui, por falta de... Né, é científico mesmo, que transforma uma planta que é venenosa na base da dieta de várias populações, né, porque o beiju, a farinha, né, o arubé, um monte de coisa que pode ser falado. Você sabe disso melhor do que eu, não vou ficar falando, não, olhando, mas assim, uma série de produtos que são extraídos, de alimentos, né, de uma planta que é venenosa. E se a gente olha para essa história, dessa relação com as plantas da Amazônia, nós sabemos que existe mais... O professor Charles Clement, que é um grande estudioso desse tema, professor do INPA lá em Manaus, ele é um norte-americano que vive aqui no Brasil há quase 50 anos e estuda a questão, né, da agricultura tradicional há muito tempo. Ele fala que cerca de 170 plantas foram cultivadas primeiro na Amazônia, e são plantas muito importantes. Eu falei da mandioca, mas a gente tem a castanha, eu vou esquecer porque eu nunca consigo falar essa lista inteira, mas a gente tem a castanha, a gente tem o amendoim, a batata doce, né, muita árvore, né, o ingá, o maria, o açaí, né, o milho, que não ele chega muito cedo na Amazônia. Você falou do milho anteriormente, né? Se a gente olha para o registro, porque a arqueologia fala para nós, a gente percebe que é uma história muito longa de cultivo e de manejo dessas plantas que produziram a Amazônia que a gente conhece hoje. Se a gente olhar, a gente tem levantamentos botânicos que mostram para nós que a árvore mais comum na Amazônia, a espécie de árvore mais comum na Amazônia é o açaí.
o açaí, que o pessoal chama de açaí solteiro, ou açaí do mato, né? Que hoje em dia é um produto de exportação, né? Tem muita gente ganhando dinheiro com isso, né? Se a gente olhar para a lista das plantas mais cultivadas da Amazônia, várias delas, a gente vai encontrar o açaí do Pará, a bacaba, a paxiúba, são todas plantas super importantes do ponto de vista econômico e simbólico para os povos da floresta e que são a maioria das árvores que estão presentes na Amazônia hoje em dia. Isso, para mim, é uma evidência clara de que essa história, não dá para separar a história da Amazônia nos últimos 10, 12 mil anos da história da presença dos povos indígenas. E se a Amazônia hoje regula o clima através dos rios voadores, né, a verdade, o que está fazendo isso é uma floresta que foi plantada. É uma grande, a gente pode pensar como se fosse uma grande roça, e que é um patrimônio maravilhoso que a gente tem aqui no Brasil, e que a gente está destruindo. A gente perdeu 20% da Amazônia brasileira nos últimos 40 anos. E desses 20% que a gente perdeu, 85% não servem para nada. É pasto velho, é terra que não tem, né, nenhum tipo de utilidade. Então, me parece que assim, a gente está vivendo numa época hoje, e eu estou fazendo essa conversa entre passado e futuro, o contraste é muito forte, é muito gritante, está na nossa frente, assim, né? Formas de conhecimento sofisticadas, milenares, que construíram essas paisagens, e um processo recente que visa um lucro no curto prazo, mas que no fundo está destruindo essa coisa que quem não é indígena, né, não consegue nem entender direito. Outro dia eu participei agora está todo mundo super preocupado com a Amazônia, eu participei de um evento outro dia sobre o futuro da Amazônia. Me chamaram para falar sobre o futuro da Amazônia. Eu falei, olha, gente, para mim o futuro da Amazônia está no passado, né? Não é, obviamente, viver como a gente vivia, como se vivia no passado, mas existem lições fundamentais que a gente tem que aprender. E que lição é essa, eu acho que é mais importante, como arqueólogo eu falo isso, a ideia da produção da diversidade, né? Da diversidade da agrobiodiversidade, mas também da diversidade cultural e linguística, né? A quantidade de línguas indígenas diferentes que são faladas na Amazônia é imensa. São cerca de 300 línguas. A Fran vem lá do Alto Rio Negro, né? A quantidade de línguas diferentes que são faladas ali é impressionante. E isso, na verdade, não é um reflexo de uma história passiva. Essas línguas não foram... É um processo... Você pode falar sobre isso melhor do que eu, né? Mas é muito comum lá no Alto Rio Negro que as pessoas vão se casar lá entre os povos tucano, casa com uma mulher que fala uma outra língua. Essa moça vem para aquela maloca ou para aquela comunidade, traz as mandiocas que a mãe dela deu para ela do enxoval. Aí vai ter a mandioca da sogra dela, das cunhadas. Quer dizer, a produção dessa agrobiodiversidade, ela caminha em conjunto com a produção da diversidade cultural. Não dá para separar essas outras coisas. E se a gente olha para a arqueologia, a gente percebe isso nos materiais que a gente encontra, não só nos restos das plantas, mas nas cerâmicas, por exemplo. A diversidade de cerâmicas é muito grande, o que demonstra que essa diversidade cultural que a gente vê no presente, ela se constituiu ao longo desses milhares de anos no passado também. Então, eu acho que essa lição é uma lição que é muito importante para a gente. A gente tem que, né, pensar seriamente no que a gente está, como país, o que a gente está fazendo agora com a Amazônia e com os outros biomas do Brasil, e aprender, né, lições como a que a Fran tem trazido para nós aqui, né, porque elas são importantes para a gente pensar o nosso futuro. Eu vim aqui ouvindo, né, e pensando que em outra das suas aulas o senhor tinha comentado de que na Europa há uma única grande família linguística, né? A gente olha aqui para o nosso território, a quantidade, né, dessas línguas. E aí, até para citar também um parente, André Benítez, que ele tem um certo desconforto com essa ideia de preservação como algo que se faz de longe, né? Porque dentro da sociedade dominante parece que você preserva não tocando, não se envolvendo, né? E ouvindo a sua fala, parente, a gente vê que o cuidado, ele não está de longe, ele está no cotidiano, está nessa interrelação, né? E aí, um ponto também que eu queria ouvir vocês dois, né, é de que o termo, que é até o título aqui da nossa conversa, né, de mudanças climáticas, ele é um termo que tem a sua importância, mas, ao mesmo tempo, mudanças climáticas o planeta sempre teve. Eu acho que a gente não está falando sobre ser contra as mudanças climáticas no seu sentido primeiro, mas de que esse tipo de
mudança se dá através de uma violência, de um abuso, né? E aí, pensando essas relações também de que nossos parentes têm falado muito, né, de que não adianta pensar na Amazônia sem pensar que ela também é parte dos outros biomas, né? E até a ideia de saúde também é integrada, né? Se a gente vê nessa ciência mais dominante, um médico para um órgão, outro médico para outro, é tudo separado, né? E aí a minha questão assim seria muito te ouvir do quanto que essa monocultura também se expressa através desse marco colonial de impor a única fé, né? Essa forma de uma monocultura da fé que nos nossos territórios muitas vezes está aliada ao apagamento das línguas indígenas, ao apagamento das danças, dos costumes, dos rituais, né? Então a gente está falando das plantas, mas também do impacto que isso tem, né? Do ponto de vista dessa violência que tem essa monocultura da terra, mas tem também essa monocultura da fé, né? Então eu queria te ouvir um pouquinho desses impactos, né, dentro do seu território dessa invasão, e dizer também que o seu trabalho nesse livro, na sua tese, no seu ativismo, é uma forma de revitalização também disso tudo, dessa memória, né? Então eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Acho que esse momento, falar sobre esse conhecimento ancestral e mudanças climáticas, essa preocupação não é de agora, né? Essa preocupação tem nos afetado há muito tempo, né? Entre rodas de conversa, entre fazendo mingau pela manhã cedo, ou então na hora de tomar o caribé coletivo, ou então no encontro conjunto com todos no centro comunitário, a gente ouve muito esses questionamentos, essas preocupações dos nossos pais, dos mais velhos, né? Acho que falar sobre mudanças climáticas, você só não diz, está muito quente, nossa, lá para o sul está vindo um mar enchendo as casas, ou então vem um vento, destrói casas. Acho que não é simplesmente isso. Para a gente, dentro do território, ela mexe o sistema todo entre peixes, entre insetos, entre formigas. Acho que atrapalha, sabe? Porque a gente sempre ouve os nossos pais falando que antigamente o tempo era muito certo, né? Época para fazer roça, época de verão. Então, eles já se programavam para fazer uma roça na terra firme, para fazer uma roça na capoeira, porque eles sabem que para fazer uma roça em capoeira precisa ter umas 3 semanas a roça deitada, já pode queimar, né? Ou 2 semanas já pode queimar, mas se for na terra firme precisa de 1 mês, né? Até uma casca de árvore torarzinho é o sinal que já está pronto para fazer essa queimada, né? E hoje, às vezes, estão começando a se planejar, ver uma chuva. A época era para queimar a roça, ver uma chuva. A roça que era o tempo da seca, o rio está grande. O tempo que era para estar seca, então complicou assim. Às vezes cai uma chuva, o cupim sai, sabe? Para a gente, antigamente, a revoada de cupim era sinal de que ia ter revoada de saúva e no dia seguinte ter reprodução de peixes. E hoje, caiu uma chuva, elas saem. E não tem revoada de saúva. Não tem reprodução de peixe. Então, esse tal de mudanças climáticas que está sendo causado por humanos nesse desmatamento, na criação de pastos, nessa questão de mineração nas terras indígenas, poluindo os nossos rios, ela mexe com o ecossistema de todos os seres. Principalmente nossos humanos, que a gente tem esse cotidiano da pesca, época das frutas, das palmeiras, época único de animais também,
de macaco barrigudo, de paca, porque a gente tem um sistema próprio nosso de organizar o nosso sistema de vida dentro da comunidade, né? Hoje acaba que você não sabe se é época para fazer roça, você não sabe se você for fazer uma roça, você vai conseguir queimar. Então, isso afeta a gente diretamente, que a gente depende de um modelo específico nosso dentro do território. E imagine como está esse sistema de animais, de peixes, de insetos, como está. A gente não sente a dor que eles sentem, né? A gente não sabe se eles estão bem ou estão mal, se a gente está causando dores, a gente não sabe, porque a gente, dito humano, a gente apenas consegue se ver e a gente não vê outros seres que estão aí, que também estão sentindo essas mudanças climáticas. Recentemente eu estava em Altamira, agora, 2 semanas atrás, e eu vi uma pescadora que é jornalista da Floresta, e ela chorava assim porque a Volta Grande do Xingu, os peixes estavam desaparecendo. Aí ela estava usando jornalismo para falar em nome dos peixes, porque os peixes não podiam falar por eles e eles não estavam sendo ouvidos. O pacu estava mudando, estava ficando raquítico, já estavam sem pinta. Então, os peixes estavam sofrendo consequência muito forte, assim. E ela estava aí se colocando não como humana, mas como um peixe que estava aí pedindo clamor, dizendo que os peixes estavam morrendo. Então, imagine como as manuárias, as tanajuras, rãs, que são cupins que fazem, que são indicadores nossos, imagine como estão. A queimada da floresta. A floresta, dentro da floresta tem diversas espécies de árvores. Tem umas venenosas, umas boas, outras comestíveis. Quando queima, ela solta o veneno e vem a poluição, a gente fica doente, porque elas vão saindo, né, através da fumaça, esse veneno, elas vão soltando esses venenos que eram árvores venenosas, né? E isso, muitas das vezes, a gente acaba não se tocando nesses pontos dessa diversidade que a natureza tem, né? Quando vejo São Paulo, quando vejo o Rio de Janeiro, quando vejo as cidades, sempre me pergunto, cadê os animais que estavam aqui? Para onde foram? Cadê as aves, né, os pássaros? Quando vejo o Rio de Janeiro, aquela praia, falei, cadê os animais que estavam aqui? O Brasil, cadê os animais em cada território, em cada bioma? Onde estão? Será que desapareceram? Se tornaram invisíveis? Acho que o ser humano é muito cruel porque a gente matou milhões. Então, acho que são questões de pensar a partir desse conhecimento ancestral. Pelo menos eu tenho maior preocupação hoje dentro do Rio Negro, principalmente, porque às vezes eu tenho, estando no Pará agora, para mim foi assustador, assim. Só pasto, 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 criação de cacau também. Então, acho que essa coisa de... O rio Xingu estava quente, estava morno. Sabe, aqui perto, próximo de Manaus, tinha peixe morrendo, a gente só acompanhou o noticiário, né? Nossa, como Rio Negro está seco, sabe? Milhões de almas, de humanos foram mortos e a gente está pleno. A gente não faz nada, né? Então, acho que o que está acontecendo hoje, 2023, talvez seja o momento mais crítico de a gente repensar, e eu como humano, eu como pesquisador, o que eu estou fazendo para melhorar esse sistema que está acontecendo hoje, né? Eu acho que os parentes ribeirinhos foram mais afetados, né? Mas, pelo menos, no Rio Negro, lá teve uma seca, mas não chegou a esse ponto de
ter botos mortos, de milhões de peixinhos mortos, de milhões de peixes mortos. Mas o que está poluindo está aí pleno, né? Continua desmatando e a queimada continua afetando a respiração e causando doença a nível mundial, assim. Então, acho que esse saber que nós temos hoje de cultivar, de ser responsável por cuidar dessa biodiversidade, que a gente mantém essa sabedoria ancestral, que a gente segue essas narrativas, a gente, dentro do território, a gente está fazendo isso. A gente continua protegendo o nosso território, né? Seguindo as narrativas, seguindo as regras, seguindo essa questão de orientação de que o que a gente não pode fazer, o que a gente pode fazer. Assim como outros parentes também, a nível do Brasil, estão fazendo, né? Então, acho que essa conversa hoje, pautar sobre mudanças climáticas, é um momento único e importante, né, de a gente, como sociedade, repensar do que a gente está fazendo e o que a gente pode fazer, né, para amenizar isso, e pensar também como os povos ribeirinhos, quilombolas, indígenas estão sofrendo, né? Eu senti na pele isso indo agora para Altamira, e de como eu no Rio Negro estava bem e tinha os parentes lá no outro pedaço da Amazônia estavam sofrendo, né? Então, acho que essa questão de mudanças climáticas, a gente tem se preocupado muito, porque a gente depende daquele lugar. A gente depende daquela realidade para continuar não existindo, mas para aqueles seres invisíveis, para aqueles insetos e sapos e aves e animais consigam que estejam lá naquele território que é deles. Para que daqui a uns 50 anos a gente vê só prédio e perguntar onde estão os donos dos animais, onde estão os lugares sagrados, onde estão as pedras que eram sagrados. Então, acho que é um momento único de a gente refletir. Acho que esse propósito hoje de trazer esse tema é para a gente repensar mesmo o que a gente pode fazer, como acadêmicos, como universidades, como professores, como pesquisadores também. A gente tem esse papel de também levar essas informações. Acho muito bonito e interessante. Eu tenho aprendido muito, professor, sobre esse olhar da arqueologia para esses lugares, né? Quando eu cheguei, para mim foi muito novo quando escutei que Terra Preta de Índio me chamou bastante a atenção. Esses lugares arqueológicos, essas peças que definem o tempo que a gente está naquele território. E eu tenho aprendido muito com o professor Clement, né, que a gente escreveu um artigo agora junto com o professor Gilto, o professor Cláudio. Então, eu tenho repensado e questionado eles sobre isso, né? Sobre plantas domesticadas, não domesticadas, cultivadas, não domesticadas, cultivadas. Isso faz sentido para a gente? É isso mesmo que a gente entende? Então, estou gostando muito de ter essa conversa, né, com essa área, principalmente. Eu vou contar um episódio bem engraçado que aconteceu. Viajei lá para o umbigo do mundo, levando meu pai, a Lorena, a esposa do professor Gilton. Aí a Lorena, ela toda sabedora, assim, aí falou para o meu pai: São Francisco, os tubérculos, a batata, o durtu, vocês faziam esse trânsito do Peru, com os povos do Peru, há mais de 500 anos. Tal. Aí meu pai olhou para ela: Você está enganado, Lorena. Esses tubérculos vêm da origem do mundo, das narrativas. É o corpo dele, era o olho dele, era o pênis dele. Por isso que a gente precisa fazer o benzimento para a mulher pós-resguardo comer. A criança recém-nascida, porque eles são sagrados. Eles são humanos. Então, eles não vieram
dos Andes, assim. Então, isso me chamou bastante a atenção, como ele entende essa presença da diversidade de frutas da roça. Para ele sempre há uma explicação. Aí depois ele foi e falou para outras pesquisadoras. Assim diz a Lorena. Então, sabe, essa troca, né, de conhecimentos entre narrativas e o pensamento da ciência, esse pensamento que a gente cria, acho que é dois mundos super importantes, que os nossos pais estejam cientes desses conceitos, que eu tenho aprofundado isso com os mais velhos, explicar na língua que esse conceito é isso e ver se é isso mesmo. E eu tenho aprendido bastante com esse diálogo da oralidade, que é o pilar dessa troca para a gente. Nós, indígenas, é a oralidade, né? Da prática mesmo, é isso. Obrigada, Parenta. Ouvindo você, eu lembrei de uma frase do nosso amado mestre bispo, que cantou recentemente, que ele dizia que as pessoas da cidade acham que estão em perigo quando tem os outros bichos perto, mas que elas estão em perigo quando elas estão sem os bichos, né? Então, acho que isso que você traz é muito forte, né, nesse sentido. E aí eu queria perguntar para a professora, é a última pergunta aqui antes de abrir para as questões do público. Tem uma frase sua que você diz, né, que nós temos uma história de 9.000 anos de convivência coevolutiva. Eu sou leiga nessa área, achei incrível essa ideia de coevolução, acho que se aproxima muito do que a Parenta trouxe, de pensar de maneira coletiva e comunitária também esse processo evolutivo, né? E aí você comenta, né, que nesses 9.000 anos dessa relação entre humanos e as castanhas, ela nunca foi completamente domesticada, né? E isso mostra que existe um caminho de um outro tipo de manejo. Eu achei isso muito, muito sensível, assim, porque a gente escuta muito nesse debate do senso comum de que só há evolução, progresso, desenvolvimento, enfim, dessa maneira violenta, expropriadora, né? Então, eu queria muito te ouvir, assim, para, além desse marco, né, o que a gente pode aprender também com essas outras narrativas. Obrigado pela pergunta. É interessante isso, obrigado. Essa é uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos tempos, e tem muito a ver com o que você falou também agora, Fran. Porque assim, tem alguns conceitos que são super importantes na arqueologia e que foram forjados em outros contextos, em outros lugares do mundo. E um deles é a ideia de domesticação. Tem um conceito clássico da arqueologia que é a ideia do neolítico, né? Que é essa ideia de que nossos ancestrais viveram durante centenas de milhares de anos como caçadores e coletores, e que a partir de mais ou menos varia de lugar para lugar, mas a partir de uns 12.000 anos atrás, um pouco antes, até 13.000, em vários lugares do planeta, nós abandonamos esse modo de vida, que era caçador e nossos ancestrais, e nos tornamos agricultores. E, de fato, isso é uma coisa interessante mesmo, porque esse processo ele aconteceu de maneira independente em vários lugares do mundo. Tem um livro muito interessante que saiu recentemente, chamado Despertar de Tudo, não sei se vocês... onde esse livro discute bastante essas questões. Esse é um dos problemas da arqueologia, por que isso aconteceu mais ou menos de maneira simultânea em diferentes lugares do planeta. Mas uma coisa, a gente sabe hoje que a Amazônia é um desses centros de, entre aspas, neolitização. É um centro importantíssimo de produção de agrobiodiversidade. Mas o que é interessante? Tem um conceito-chave para essa ideia de neolítico, que é a ideia de domesticação. E o que é domesticação nessa acepção clássica, né? É você transformar uma planta que era selvagem, uma espécie selvagem, numa outra espécie modificada pela atividade humana. Mas a ideia de domesticação também ela traz uma noção subjacente, que é a ideia de subjugar a natureza, né? Impor à natureza a nossa humanidade. Bom, quando eu falei que a Amazônia hoje em dia é reconhecida como um centro importante, né? Quando a gente começou a estudar essas coisas, há uns 15 anos atrás, na verdade é um grupo de pessoas, eu trabalho com essa questão, mas eu tenho colegas, a professora Myrtle, você deve conhecer, a minha colega Jenny Watson, aqui em São Paulo, tem um monte de gente fazendo esse tipo de estudo. O que a gente começou a perceber? Que algumas plantas que são cultivadas há muito tempo na Amazônia, como é o caso da castanha, por exemplo, elas nunca foram domesticadas. Tecnicamente falando, elas são selvagens. O açaí é um outro exemplo interessante. A única palmeira que foi domesticada na Amazônia é a pupunha.
Pupunha gosta de crescer perto da roça ou das casas, né? Açaí, bacaba, paxiúba, essas, tecnicamente falando, não são plantas domesticadas. E a nossa primeira reação, quando a gente começou a ter esses resultados, isso tem a ver com comparação de morfologia, dados genéticos, né? A primeira reação foi falar, puxa, quer dizer que a gente fez um neolítico pela metade aqui, né? A gente fez um neolítico meia boca, entre aspas, digamos assim. O que é uma ideia totalmente errada, é uma ideia colonizada, né? Porque a gente estava pegando um parâmetro que vinha de outra experiência, que é essa ideia de subjugar e transformar a natureza totalmente. E eu percebi que algumas dessas plantas não tinham sido passadas por esse processo clássico de domesticação. A primeira reação era falar, olha, é uma história que está incompleta. E essa visão está totalmente errada, na verdade, né? Eu passei por um processo de transformação no meu pensamento ao longo desses últimos 15, 20 anos. E eu percebi uma coisa que é meio óbvia, na verdade, né? Que são histórias diferentes, são relações diferentes, e que essa noção de impor à natureza uma ordem, que é uma ordem humana, né? E que não respeita, e que está baseada num desconhecimento, de novo, dessas cadeias sofisticadas que compõem essa vida da natureza, na verdade, é uma coisa que vai levar à destruição do mundo que a gente vive hoje em dia. Em última análise, a domesticação, e qual que é a representação clássica dessa domesticação completa no Brasil de hoje? É uma fazenda de soja no interior do Mato Grosso, né, baseada onde cada indivíduo é clonado, né, todo mundo é igual, é a tal da agricultura de precisão, onde, né, cada pedaço de solo é controlado para ter uma quantidade correta de nutriente, é o controle absoluto, né, de cada indivíduo. Os indivíduos são todos iguais. É o oposto da roça que a Fran está falando para nós aqui, que é baseado no quê? Primeiro, no cultivo da diversidade e numa abertura para a natureza, né? Eu me lembro de um grande amigo meu, ele era ribeirinho lá do Rio Solimões, seu Bené, morreu de Covid, e ele me dizia, toda vez que ele abria uma roça, brotava uma maniva que não conhecia, que lá no Solimões eles chamavam de capitão. Ele deixava essa maniva crescer. Ele falou assim, maniva, né, uma variedade de mandioca. Ele falou assim, olha, eu nunca sei se ela vai ser boa para fazer beiju, para fazer farinha. Às vezes ela não vai ser boa para nada. Mas é importante deixar ela crescer ali e trazê-la para casa, né, para casa de farinha, e fazer alguma coisa para ela. E o que a gente faz hoje em dia, quando a gente abre? A gente não, talvez nós aqui, né? Essa ideia de erva daninha, né? Tem que eliminar, tem que limpar, tem que ser tudo igual, é a mesma coisa. Então, assim, essa ideia do neolítico, esse conceito funciona bem para alguns lugares do mundo, mas certamente não funciona bem aqui, porque a gente entende, né, para essa história que a gente tem no nosso passado aqui, que é uma história que está baseada, de novo, né, numa relação de abertura com a natureza, de curiosidade e valorização da diversidade. Então, eu gastei os últimos 15 anos da minha vida, eu acho, como acadêmico, repensando um pouco, né, percebendo que tinha um conflito entre essas ideias, essas hipóteses que eu aprendi a estudar, e isso é importante a gente conhecer, que vem de fora, e a realidade que a gente estava encontrando no contexto arqueológico aqui, e chegou uma hora que, sei lá, deu uma virada. Eu falei, não, isso, né, é uma outra história que está acontecendo aqui. Essa história é uma história que ela tem que ser entendida nos seus próprios termos. E essa questão, acho que só para fechar rapidinho, da mudança climática, né, a gente sabe, na arqueologia, que houve processos de mudança climática no passado. Né, há 20 mil anos atrás, a temperatura do planeta estava 6 graus abaixo do que ela está hoje em dia. O nível do mar estava 120 metros abaixo. Existe um ritmo natural de mudança climática que tem a ver com a oscilação da órbita do planeta com relação ao Sol. São chamados ciclos de Milankovitch. Isso é uma coisa bem conhecida pela ciência. Alguns autores, como o professor Aziz Absaber, que já morreu, ele não acreditava em mudança climática, em aquecimento global, porque ele dizia que, teoricamente, era para o planeta estar esfriando agora, e não aquecendo. E ele tem razão do ponto de vista teórico, mas na prática o que está acontecendo é que a gente está produzindo tanto gás de efeito estufa que a nossa espécie, ou uma parte da nossa espécie, porque é sacanagem falar de antropoceno e botar todo mundo na mesma categoria, né? Quem tem mais dinheiro consome mais, polui mais, usa mais energia e está provocando esse processo de aquecimento global. Mas a nossa espécie está conseguindo exercer uma força que consegue interferir nos ciclos cósmicos. E isso, esse ano, é um ano de abrir os nossos olhos, né? O Rio Negro, eu estava lá em Manaus há 2 semanas atrás, no Baixo Rio Negro, e o Rio Negro era para estar subindo já, era para ter começado a chover, uma seca horrorosa, que tem a ver com um processo natural cíclico, que é o El Niño, que acontece periodicamente. Mas o que é o El Niño? É um aquecimento das águas do Oceano Pacífico, né? As correntes quentes vão empurrando as correntes frias mais para o sul, ali na costa do Pacífico, do Peru. Só que a água do mar está ficando mais quente por causa do aquecimento global.
Então, esses El Niños, que eram ciclos naturais que acontecem há milhares de anos, eles estão sendo acentuados pelo processo de aquecimento global, que está levando também ao aquecimento da água do mar. Então, a gente tem uma combinação de ciclos naturais com ciclos que são gerados pela ação que está provocando a mudança climática. Isso é uma coisa nova. Eu tenho um grande amigo, que é ribeirinho, lá do interior do Amazonas, mas é arqueólogo, doutor em arqueologia, o Carlos Augusto. Você conhece o Tijolo, lá de Manaus? Que é o meu mestre, um grande amigo, a gente trabalha juntos há mais de 25 anos, e ele falou para mim, o que vai acontecer esse ano? O Igapó não está enchendo, o rio não está enchendo, o Igapó não está enchendo, e o Igapó é um berçário de vida para os rios, os peixes vão se reproduzir. Se o Igapó não encher, vai ter menos peixe no ano que vem. Então, são processos complexos que se retroalimentam, que a gente não conhece direito, mas que, de fato, estão acontecendo agora. E é uma coisa que é urgente, assim, a gente tem que ter esperança, eu acho sempre, e achar que a gente vai sair dessa e resolver os problemas. Eu sempre acho que a gente não pode, né, jogar a toalha, mas, de fato, é uma situação que está ficando cada vez mais alarmante, e é importante a gente ter consciência disso e tentar fazer o que a gente pode, né, para achar também que a culpa não é da gente, né, que quem está fazendo essas guerras agora, o que elas estão emitindo de efeito estufa, né, é claro que a gente tem que fazer a nossa parte, mas quem está fazendo isso são as grandes corporações, que estão, né, têm uma responsabilidade que é muito maior. Mas é, de fato, algo que está acontecendo mesmo, e, a meu ver, a ciência demonstra claramente que a gente está passando por um processo de mudança climática que está ligado ao modo de vida de uma parte da nossa espécie, que consome muito, que gasta muito, que usa muita energia. Se a gente olhar para o mapa, a região de Nova York, metropolitana de Nova York, consome mais energia do que todo o continente africano, né? Não é todo mundo que está provocando esse antropoceno, essa mudança. Tem gente, né? Isso tem nome e endereço. A gente tem que, é uma questão de justiça social também. A gente tem que entender. Tem a ver com as desigualdades profundas do planeta que a gente vive, né? É importante ter consciência disso, na minha opinião. Muito obrigada, professor. Eu até fiquei pensando que tem uma frase do Henry Pratt, né, que foi um genocida, que ele dizia: mate o índio nele e salve o homem, né? Essa ideia de que para se tornar humano tinha que deixar de ser animal, deixar de ser selvagem, deixar de ser índio, né? Então, nesse sentido, de fato, talvez a gente possa dizer que é responsabilidade do humano, mas que nem todos nós estamos nesse estatuto do humano e nem queremos estar também, de certa forma, né? Queria muito agradecer a vocês pela escuta. Acho que a gente tem ainda alguns minutinhos. Alguém gostaria de fazer alguma questão, algum comentário? Fiquem muito à vontade. Boa noite. Gostaria muito de agradecer. A gente aprendeu muito no dia de hoje. E queria aproveitar, a gente aqui tem livros, né, são registros na escrita alfabética, né, de vocês três. E queria saber também, ouvir um pouquinho da Franci também, do Eduardo, que eu sei que também já pesquisou lá no Rio Negro, de outro tipo de registro que é muito bonito, que aparece em várias lajes, várias pedras do Rio Negro, que são os petróglifos, né? Se vocês poderiam também contar um pouco, né, nessa paisagem, que ela é muito específica lá do Rio Negro, né, como são esses lugares, né, que alguns povos em português traduzem como lugares sagrados, né, que a gente vê, por exemplo, esses registros em pedra, né? No Rio Negro tem essa diversidade mesmo, né, dessas linguagens, né, desses desenhos nas pedras, né? A gente vê essa presença desses desenhos quando o rio está seco, né? Aí você começa a presenciar, né, essa diversidade, essa variedade de desenhos nas pedras. E o Rio Negro, acho que o Alto Rio Negro todo, Alto, Médio e Baixo Rio Negro tem essa diversidade, né? Dividindo o Valpés, o Tiquié, o Rio Içana, Alto Rio Negro, aí vai para Venezuela e Colômbia, você se depara com esses lugares, né? Mas o que são, né? O que elas representam? Qual é o significado
Depois o professor fala no olhar arqueológico, eu vou falar com o olhar de uma narradora, né? Para a gente, eu, Baniwa, do clã Wadipeti da Kena, que antigamente o mundo já passou por vários processos de transformação, né? Não é só esse mundo, já teve outros mundos no mesmo lugar, mas em momentos diferentes, né? E quando era a época desses Requap, né, que é o Yampiji, Kulikali, Zuli, Amaru, teve esse processo de construção do mundo, né? Já foi queimado, já veio água, limpou tudo. Os animais eram imensos, enormes, foi transformado em formiguinha de fogo, em lacraia, em aranha, no formato de agora. Antigamente eles eram enormes, mas se transformaram em pequeno agora, mas contendo o seu veneno. E naquela época o mundo, né, o mundo dele era como se fosse uma lama, como se fosse uma argila que dá para você desenhar, né? E ele desenhava na maloca dele diversos tipos de desenho, para ele dizer, meu filho, a minha aparência é dessa forma. Ou esse símbolo é isso. Esse outro símbolo é essa imagem. E quando o mundo se esticou, cada desenho foi parar num lugar específico, né? Com sua aparência, com aquele formato de desenho. Mas o Yampiriculi que desenhou para mostrar para os seus filhos hoje essa aparência dele diversa, de várias maneiras, na existência dele e a presença dele nesse território, que ele não foi morto, né? Ele se transformou e está aqui, né? Ele pode ser uma pedra, ele pode ser aquele petroglifo que está aí. E isso é para a gente, né? E tem muito símbolo do sagrado, né? Uma palavra, mas desse significado importante, né? Dessa presença desses outros mundos que a gente está podendo presenciar e ver e sentir hoje, que a gente está podendo apresentar para os nossos filhos, que foi apresentado para nós pelos nossos pais e avós, né? E saber que esse momento já fez parte de outros mundos e hoje ela faz parte do nosso. E são vários, né? São várias coisas. Tipo, o Apuí Cachoeira, que é o umbigo do mundo, que é o centro para a gente, lá tem uma pedra, que é que era a Pachuba, que a partir do momento que o Kuai quis matar o Yampiriculi, e hoje ela está aí deitadona, que é seria o tronco de Pachuba, com vários grafismos nela, né? Então, são símbolos, né? São presenças, são para reafirmar e dizer que eles são essas, né? É uma pedra, mas é vivo. Ela te causa mal se você for tocar, se você não passar por benzimento. E isso é uma coisa muito milenar que até a arqueologia não vai poder dizer que tem milhões de anos, que sempre esteve aí. Então, tem esse conhecimento que a gente sabe que é verdadeiro, mas que a ciência não pode tirar a pedrinha e ver qual é o ano que ela está presente, mas a gente sabe. Então, essa coisa da importância do acreditar, sabe? De viver as narrativas, de sentir. Acho muito bonito hoje, que é uma coisa muito clara para a gente, essa proteção de cura, né? Quando a gente passa por um processo do Kalizamai, que é o ritual de iniciação masculino e feminino, os nossos pais fazem o mesmo percurso que o Kuai fez, que Amaru fez. Eles fazem o mesmo percurso, eles andam o mundo todo, do início, uma noite toda, viajam a noite toda. 6 da manhã ele chega em Apuí Cachoeira e ele encerra o ritual, o benzimento. Então a gente diz que não é coisa do passado, é a vivência. A gente vive, circula todos os passos que a Amaru fez quando ela fez o primeiro Kalizamai feminino lá em Mutipane, né? Que é a primeira maloca onde
teve a primeira menstruação. Então, poder ver essas montanhas, poder ver essas pedras com esses rabiscos, esses símbolos da presença desses outros mundos, ela faz a gente ter esses outros olhares e outros questionamentos dessa presença desses seres que nunca foram mortos, né, que se transformaram. Exceção a Amaju, que foi morta, né? Mas os outros deuses, eles se reencarnaram, estão presentes, né? Acho que é isso. De fato, lá no Alto Rio Negro, né, toda a paisagem, né, a gente tem aqueles pedrais maravilhosos, assim, e é interessante, falando como arqueólogo, né, o que a gente tenta fazer? Comparar um pouco os estilos, né, entender um pouco a variação geográfica, e é interessante porque, de fato, como a Fran falou, tem um estilo de gravura lá que a gente encontra também no Rio Orinoco, encontra nas Ilhas do Caribe, encontra também na região das Guianas, e a gente acha que quem fez essas gravuras eram os ancestrais dos povos Baniwa, né, e Baré, que falam línguas da família, que a gente chama, a família linguística que a gente chama de Arawak, que está presente por todo o norte, por vários lugares da América do Sul, mas muito pelo norte da América do Sul. Tem alguns desenhos que a gente vê em Porto Rico, por exemplo, nas pedras, que são super parecidos com desenhos que a gente vê lá no Rio Negro também. O que, para a arqueologia, mostra um processo muito antigo. E quando você fala do Kuai, né, essa viagem que ele faz, né, na verdade, por esses lugares todos, ele passa por essas, né, por esses lugares dessas gravuras. Né, é muito interessante como vários lugares muito longe do Alto Rio Negro são mapeados essa viagem, o que demonstra um conhecimento muito antigo, compartilhado, sobre essas áreas muito grandes aqui da América do Sul. A gente não sabe, como arqueólogos, né? É interessante, Fran, porque se você for lá para a geologia, o que ela fala, a geologia? A Terra se modificou muito também. A Terra era mais mole no passado, ela já foi mais quente no passado, já foi mais fria no passado, e os animais eram muito grandes, né? Até na idade do gelo, digamos assim, até uns 12 mil anos atrás, a gente tinha esses grandes mamíferos que viviam aqui, preguiça gigante, tatu gigante. Então, eu acho que tem uma convergência assim, muito forte entre o que você fala e o que, né, a história natural, a geologia fala para a gente. No caso da arqueologia, a gente sabe que tem vários estilos diferentes de gravuras. Essas caretas que estão aparecendo agora, por exemplo, lá em Manaus, saíram no jornal, nas revistas, elas são algo muito interessante. Elas só aparecem quando os rios estão baixos mesmo. Elas não aparecem em outros lugares lá do alto, quer dizer, a gente não sabe, né? Porque às vezes elas podem estar no fundo da água, né? Mas a gente vê lá no Rio Urubu, no Amazonas, na região de Silves, elas estão aparecendo em alguns lugares, mas porque o nível da água está muito baixo. É um estilo que é diferente, eu acho que é uma coisa mais antiga, eu acho que isso deve ter entre 8 e 4 mil anos atrás, que é uma época onde, de fato, a Amazônia era um pouco mais seca do que ela é hoje em dia. Mas isso é um palpite, é muito difícil saber a idade dessas gravuras, porque a gente não tem material para datar, não tem material orgânico. E tem vários estilos na Amazônia, né? Se a gente olhar, por exemplo, na Colômbia, tem muita pintura, né? Em alguns lugares do Brasil, em Monte Alegre, no Pará, muita pintura também. Existem várias, no Rio Negro, no Rio Xingu, tem muita gravura, no Rio Iriri, com estilos diferentes. Então, a gente consegue, do mesmo modo que as cerâmicas arqueológicas são muito diferentes, a gente tem vários estilos de gravuras diferentes também, que, uma vez mais, demonstra essa questão da diversidade cultural, que é muito antiga lá na região. Não sei se eu te respondi, mas... Boa noite, meu nome é Sérgio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês por essa oportunidade de trazer a beleza dessa região, que pouca gente conhece, né? Acho que o brasileiro ainda não conhece a região da Cabeça do Cachorro, no Alto Rio Negro. É realmente muito linda, é um dos lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida. E o Rio Negro, as paisagens, as corredeiras. Então, é uma coisa muito divina e merece toda essa aura mítica e mágica, né, que tem muito para ensinar para a gente. Agora, a minha pergunta é a seguinte:
Enquanto ciência, a gente não está perdendo toda a riqueza da Amazônia também na questão da biodiversidade? Ou seja, a gente ouve falar em biopirataria, em patentes de produtos da Amazônia, né, que é uma puta sacanagem. Mas a gente está fazendo uma pesquisa séria sobre isso, sobre o potencial farmacêutico, potencial de cosméticos, potencial de novos alimentos. A gente não está perdendo esse bonde da história, não, com essa perda de biodiversidade, com essas mudanças climáticas? Eu acho que sim, a gente perdeu muito, né, nos últimos anos, em todos os aspectos, né? A gente estava acostumado a pensar que é engraçado. Eu sou um arqueólogo, né? O tempo inteiro nas minhas aulas eu critico a ideia da noção linear do tempo, né? A ideia de progresso, de que a gente vai sempre para frente, para algum lugar, né? Que é uma visão muito colonial, né? O Nego Bispo dizia isso, né? Que a colonialidade também tem a ver com a ideia de botar uma linearidade no tempo, a ideia de que o tempo tem um caminho só e que ele é uma flecha que avança para o futuro. E essa visão, ela é tão naturalizada nas ontologias ocidentais, mas ela não é natural, né? É mais uma maneira de pensar a temporalidade. Mas essa visão, ela é tão, a gente internalizou isso de tal maneira, isso falo por mim agora, que a gente achava que a gente ia para frente, parava de vez em quando, mas a gente ia fazendo conquistas civilizatórias, digamos assim. O máximo que podia acontecer é esperar um pouco e continuar avançando. A gente perdeu muito no mundo e aqui no Brasil nos últimos anos. Então, assim, e perdemos em todos os aspectos, né? A gente é um país mais desigual hoje em dia, a gente é um país ainda mais violento do que a gente era no passado, há poucos anos atrás, e a gente perdeu muito em termos de produção de conhecimento científico, o que é uma coisa que é complicada. As instituições de pesquisa, o Brasil tem grandes centros de pesquisa no norte, grandes, importantíssimas universidades como a UFAM, como a UFPA, como a UFOPA lá em Santarém, tem o Instituto Mamirauá, tem o INPA lá em Manaus, tem o Museu Guild, e essas instituições foram destruídas nos últimos anos por falta de financiamento, pela falta de reposição de... Então, isso tudo é muito ruim, é horrível o que aconteceu, a gente está perdendo mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente ganhou uma coisa que ninguém esperava, que é uma consequência da pandemia e da política horrorosa que a gente atravessou. Todo mundo ficou em casa na pandemia, né? E aí havia uma tecnologia que permitia que as pessoas começassem a conversar à distância. E eu acho que quem tinha alguma coisa para falar durante a pandemia encontrou um espaço para... né? Todo mundo aqui participou de conversa, de live, assistiu live, essas coisas todas. Então, paradoxalmente, eu acho que isso promoveu a formação de redes que não existiam, de trocas de conhecimento. Eu acho que isso abriu, falo como acadêmico, abriu a academia para uma conversa para a qual a gente não estava acostumado, porque a gente ficava dentro da academia, né? Hoje em dia é muito mais isso. Eu acho que facilitou muitas coisas. E eu acho também, é engraçado que você falou isso, né, Fran? Eu acho que as pessoas perceberam que elas tinham que fazer alguma coisa, né? Para tentar, né, reagir ao que estava acontecendo. Então, novas redes, eu acho que a gente ganhou. A gente não falava no Brasil sobre racismo, por exemplo, como a gente fala hoje em dia, e reconhecer de fato, né, como o racismo é uma coisa que define a nossa história no Brasil, e como a gente tem que entender esse legado e superar, né? Isso é uma coisa que não era um tema de discussão aberta, e isso é uma coisa que é importante, para reconhecer isso e discutir essas coisas. Então, assim, eu acho que a gente está perdendo muita coisa, mas a gente também, eu sou sempre meio poliana, assim, eu acho que a gente ganhou algumas coisas importantes também, e eu acho que se a gente conseguir aprender, eu acredito que a gente pode aprender com os nossos erros, se a gente conseguir aprender com os nossos erros, a gente pode talvez fazer as coisas de uma maneira melhor no futuro. Mas sim, isso está acontecendo. E essa perda, né, é uma tristeza. Você falou lá de Altamira, né? Eu estive lá esse ano também. Você anda pela Transamazônica, é um monte de pasto, você vê meia dúzia de cabeça de gado. Lá trabalho em Rondônia hoje. Né? Para isso que a gente está destruindo, né? Então, sim, a gente tem que... É um embate político profundo que está acontecendo agora. Mas, resumindo, eu acho que a gente perdeu, mas acho que a gente ganhou algumas coisas que são importantes, que a gente não... talvez não tivessem tão claras para todo mundo como elas estão agora. Isso é importante também.
a gente pode fazer mais uma pergunta para depois a gente seguir para a sessão de autógrafos, né? Ah, tudo bem. Tudo bem? Vou ser rápida. Queria voltar um pouco na inadequação, né, que você colocou, Eduardo, da noção de neolítico e de domesticação. Como que a gente pode, talvez, nesse encontro de vocês, né, pensar se tem como nomear esse jeito de fazer floresta, de fazer roça, né, que não é domesticar, mas que também não eu lembro muito do João Paulo Tucano falando, né, que não é uma relação tranquila também, né? Tem uma relação que é de predação, que é de vingança, que é de negociação, que é tensa o tempo todo, mas que tem esse respeito, vamos dizer assim, por essa outridade, né, do outro ser que está ali na relação com o humano, né? Queria ouvir vocês um pouco a esse respeito. A gente não cair nessa ideia de que tudo é paz e amor, mas é uma outra ética, né, de relação. O que vocês acham disso? Oi, boa noite. Meu nome é Ana Paula. Eu fico muito feliz de estar aqui. É uma alegria imensa. Muito obrigada por tudo que vocês falaram, pelos conhecimentos que aprendi hoje. Eu anotei a minha pergunta para não me perder um pouquinho. E aí, assim, sabemos que o grande responsável pelo desmatamento da Amazônia é a pecuária, que desmata para criar pasto para gado, que confina, né, animais em grande número, e para depois eles serem explorados e abatidos para consumo humano, principalmente para alguns humanos, né, que têm mais acesso. E aí, espera só um minutinho. A minha pergunta é se vocês são otimistas de que um dia a sociedade dominante enxergará os animais não humanos não como mercadorias, como a visão colonial preconiza, mas como seres de direitos e sentimentos, como são vistos no território da França e vistos pelos povos originários. Obrigada. Respondendo a Fê, é o mundo, né? Acho que falar de roça é falar de seres, é falar de regras, é falar de negociações entre esses não humanos que estão aí, mas que são humanos no mundo deles. A gente está em constante negociação, assim. Benzimento é uma conversa entre a maniva, entre cana, entre abacaxi. É por isso que, às vezes, a gente afirma que a nossa casa, a roça, a comunidade é uma grande universidade, porque aí você aprende o que fazer, o que não fazer, e o que você... para onde ir, se caso você descumprir as regras, né? Às vezes, se chega cana pode te causar dor de dente. Se você estiver suado, porque a sua boca você está trabalhando, você não tem que cortar a cana e chupar a cana, né? Você tem que lavar a boca, tirar o que está na boca, cuspir, aí, ou tomar banho, aí você pode cortar e chupar a cana, né? Se você não fizer, ela te causa na hora. Isso é muito rápido, não é esperar no dia seguinte. Então, você já é instruído a não fazer certas coisas. E se você fizer, o conhecedor vai ter que negociar para que você pare de sentir a dor, né? A roça é a mesma coisa. A roça, se você for depois do parto sem benzimento, ela vai te fazer mal. Você vai sentir dor de corpo automaticamente.
Então, para objetos é a mesma coisa, para pegar objetos é a mesma coisa, para ir para a roça é a mesma coisa, para fazer fogo, tudo precisa ser negociado. Não tem nada que você possa fazer sem cigarro ou sem defumação, né? Então, imagine você olhar a roça diversa com toda essa diversidade de frutas, de mandioca, de tubérculos, mas elas são seres que estão aí para te alimentar, mas também para te fazer o mal, né? Não que te fazer mal, é porque às vezes você não cumpre, você é teimoso, vai e diz, sobra a consequência para você, né? E eu acho interessante também essa questão da domesticação, né? É um campo muito novo, né, para a gente, pelo menos para mim, que eu estava o tempo todo na comunidade, não tive acesso à universidade, nunca tive acesso à escola, com uma formação boa. Eu sempre estudei a vida toda numa escola indígena com professores que apenas tinham ensino médio. Então, nosso conhecimento era muito limitado, nem livro atualizado tínhamos, né? Então, ter acesso a esse mundo hoje, só a partir de 2017, quando eu vim para fazer mestrado, que eu fui no mundo da domesticação, de frutas cultivadas, não cultivadas. No início, fui assim, não concordo, assim. Aí depois dei um passo para trás, falei, opa, vou ouvir o que é isso mesmo, e ver se é isso. Então, quando ouço isso, eu converso muito com meu pai. Pai, o que o senhor acha disso? Né? O que o senhor tem a dizer com isso, assim, essas coisas de domesticar? Ele sempre diz assim, que cada palmeira, cada remédio, cada fruta, ela está destinado para ficar naquele solo. De igapó são frutas de igapó, de terra firme são frutas de terra firme, de caatinga são frutas e árvores de caatinga, outros são da beira do rio, outros precisam estar no rio para florescer. Ele falou, não, você não pode pegar o apixuna, que é da beira do rio, para plantar na terra firme, ela não vai, porque ela foi deixado para estar naquele lugar. E, às vezes, a gente diz que acho que é domesticado, porque naquele lugar que a gente fez a casa de forno, era terra firme, o que dá naquele espaço são frutas que é para estar na terra firme. Então, é uma discussão do solo e do território de certas frutas e palmeiras, né? Cada um. E os animais são incríveis, né? O animal, a cutia que vai comer o açaí, ele sabe o solo certo que vai deixar aquela frutinha e ela vai germinar e cresce. Então, a função do tucano, do jacu, do mutum, da cutia, da paca, do veado, elas são conhecedores do território, eles comem a fruta maravilhosa e vão semear. Então, a gente não tem essa função, a gente só sabe comer, mas a gente não tem coragem de ir plantar, porque você não sabe o solo certo para ir deixar. Você sabe só sair do Pará, subir, colocar no quintal, você sabe que vai sair, né? Mas outros não, você pode plantar, não vai nascer nada. Então, essas funções entre animais e aves humanos, cada um tem essa função muito específica a partir dessas narrativas, né? Então, a gente seguia muito também, quando a parenta me perguntou sobre horários, né? A gente seguia muito, 5 da manhã, o jacu já está batendo asa, você já sabe que precisa acordar e fazer fogo e fazer mingau, que já está amanhecendo. Então, a gente se liga muito também nesses sons de aves, né? Então, só para ir no que você falou, esqueci. Não, a pergunta. Sim, entendi, já lembrei. Sim. Eu tenho uma grande preocupação e muito medo, porque acho que esse mundo não vai parar agora. Acho que essa questão de invasão de territórios é justamente para expulsar a gente e continuar essa monocultura,
Porque nesse mundo que prevalece, já foi comprovada a questão do dinheiro, né? Quanto mais poder você tem o domínio e você consegue fazer aquilo que você quer, né? E eu não vejo um futuro melhor daqui para frente, eu não vejo. Por mais que eu tenho medo, e eu sou muito otimista em proteger o Rio Negro, assim como outras lideranças, assim como o movimento indígena, mas eu não sei se daqui uns 30 anos o Rio Negro vai estar como está, né? É o medo que eu tenho muito, assim. E que eu sinto essa dor de pensar a ideia daqui uns 50 o Rio Negro não existir. Os 23 povos não existem, porque do jeito que está indo as coisas... Eu conversei com o André Baniwa uns dias atrás. Ele falou, daqui uns 5 anos, Fran, a gente vai pegar fogo, o ser humano vai pegar fogo. A gente não vai ter um rio para a gente pular e esfriar o nosso corpo. De fato, o rio Iriri estava morno. Então, não é daqui uns 5 anos, talvez ano que vem a gente pegue fogo. Porque a questão da produção está indo a todo vapor assim para frente, né? A questão da economia, desenvolvimento, dito desenvolvimento, não tem desenvolvimento sustentável. Sustentável é você reflorestar, é você plantar outras árvores assim. Mas não vejo. Acho que a Fran já te respondeu. Só respondendo ao Fernanda rapidinho, tem um trabalho que eu escrevi com um colega, um antropólogo do Museu Nacional, Carlos Falso, onde a gente propõe um conceito que a gente chama de familiarização, para tentar criar um novo vocabulário, ou um vocabulário alternativo à ideia de domesticação. E essa é uma coisa que a gente foi discutindo ao longo do tempo, mas assim, é trazer um pouco a ideia de que essa é uma relação social, né? A relação com as plantas é uma relação que pode ser entendida a partir da mesma lógica das relações sociais, e que, portanto, a gente não precisa, né, se a gente trabalhar com esse tipo de vocabulário, que é mais compatível, ele pode ser mais interessante para dar conta dessas relações do que trazer uma coisa de fora, como é o conceito de domesticação. Não sei se funciona assim, mas é uma maneira de pensar uma alternativa para isso, né? Só para te responder rapidamente. Só uma lembrança que você falou sobre os outros biomas, você não comentou. Lembra que você falou que ia falar sobre a Mata Atlântica e outras coisas? Posso falar rapidamente? Sim, assim, eu suspeito que a gente tem, né, esses grandes biomas do Brasil: a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pantanal e o Pampa, né? A gente sabe, a gente acredita que a gente sabe hoje, no caso da Amazônia, que as evidências mostram para nós que essa relação é muito íntima, né, dos povos indígenas com a floresta criou a Amazônia que a gente conhece hoje em dia. A gente tem alguns dados interessantes que vêm da região do sul do Brasil, que tem a ver com as matas de araucária, por exemplo. A araucária é uma planta muito parecida com a castanha, com a castanheira. Ela é cultivada há muito tempo, ela é muito importante no passado, e ela é importante no presente hoje em dia. E no caso da eu sei que você é paranaense, né? No caso da araucária, elas definem uma relação sentimental até, né, com o Paraná, essa região, essas matas de araucária do sul do Brasil. E a gente tem dados paleoecológicos que mostram para nós que quando os ancestrais dos povos Xoclengue, Laclanô e Caingangue começaram a ocupar essa região de maneira mais visível, a partir de mais ou menos, pelo menos uns 1.500 anos atrás, e fazer coisas que a gente chama de casas subterrâneas, que são casas escavadas, que a gente vê muito no Planalto, até o sul de São Paulo elas aparecem, e partes de Minas Gerais também, mas elas são muito comuns em Santa Catarina, Paraná, sul de São Paulo e norte do Rio Grande do Sul. Os dados de pólen indicam para a gente, nos lagos, que tem uma frequência maior da presença de indivíduos de araucária, que vai crescendo o número de indivíduos de araucária, na mesma época que vai crescendo o processo de construção de casas subterrâneas. E a gente sabe que a araucária era uma planta, que até hoje, o pinhão, ela é muito importante para os povos indígenas do sul do Brasil. Então, um tipo de relação... Parece que, no caso das matas de araucária, a gente tem uma relação muito forte também entre a presença indígena e a construção desse tipo de paisagem que é típico das matas atlânticas de altitude
do sul do Brasil. E eu acho que falta a gente estudar essas coisas, porque eu suspeito que a caatinga... Eu acho que tem uma árvore no Nordeste que é o umbuzeiro, que ele está para a caatinga como a castanha, né, e como está para a Amazônia, e como a araucária está para a Mata Atlântica do sul do Brasil. São espécies de árvores emblemáticas assim que podem contar uma história muito antiga de relação dos povos originários, dos povos indígenas com a natureza, né? Então, não sei se eu te respondo, Afonso, mas a gente tem né, o butiá no sul do Brasil, que é uma palmeira muito comum também, né, nas áreas de banhado. Eu acho que se a gente começar a olhar direito e tentar estudar essas coisas arqueologicamente, a gente vai perceber que essas relações elas não estão restritas apenas à Amazônia, mas aos outros biomas que compõem o Brasil também. Gente, antes de encerrar, queria compartilhar um poema que eu fui escrevendo enquanto ouvia os dois. E aí é assim: se todos os pássaros do mundo fossem iguais, da mesma cor e do mesmo tamanho, se todos cantassem com a mesma voz e do mesmo jeito, que triste seria a floresta. Se todas as árvores só tivessem uma única cor, se em todos os lugares da terra só se gerasse uma única planta, mesmo que linda já não seria bela, porque nenhuma monocultura é bonita. Quando todos falarem uma única língua, quando todos tiverem o mesmo Deus, quando todos tentarem ser iguais, quando todos os seres forem domesticados, não existirá mais vida. Por isso, repito, nossa fé não remove montanhas, nos leva até elas. Já que vocês dizem que não são natureza, que não precisam dela para nada, já que são tão independentes e evoluídos assim, por que não param de usar a terra para acumular lucro? Para que precisam da terra para suas aquisições? Não eram vocês que diziam que não precisavam da natureza para nada? Quero ver se vocês são bons mesmo em fazer dinheiro, sem usar o ar, a água, a terra. Quero ver se o garimpo acontece sem roubar nenhum tipo de minério e se o agro continua sendo pop e tech, sem terra, sem boi, sem soja, sem milho, sem sol, sem chuva, sem terra. Essa vida é a que importa para nós e é por isso que dizemos: a sua alma também precisa de frutas? Também precisa de roça? Vocês dizem que são tão independentes da natureza que conseguem existir fora dela. Mas aí eu digo que se quiserem continuar aqui, talvez devam deixar de ser tão humanos assim. Que neste mundo aqui, nós vivemos e confluímos sabendo que ele não é nosso. Nós que somos parte dele. Obrigada, gente. Boa noite. Palmas para a Parenta Franco, professor. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Até mais. Obrigada.